Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Ácido e Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio.
Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram, nunca mais vimos aquela pessoa e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar aguardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, né? Sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você não sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros. Mas uma chegada verdadeira. Aquela que vem para nos aliviar. Então, parte. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto. Naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né?
Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né, a gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso.
Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar.
Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo, e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. Não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito, eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, gente? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe.
Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O quanto que às vezes nós interpretamos mal o momento da perda, né? Ou então nós interpretamos mal o momento do ganho. Nem sempre ganhar é ganhar, não é, Gabriel? Nem sempre perder é perder. Exatamente. Às vezes uma família só vai ganhar à medida em que as pessoas compreendem o que perdem como ganho. Né? Quando são capazes de fazerem algum sacrifício, porque sabem que aquele sacrifício virá em benefício da família. Se transformará num benefício. E às vezes, padre, aquilo que parece ser uma derrota é tão maravilhoso na vida de alguém. Quando você parece que perdeu alguma coisa, e quando você se amadurece e a sua vida começa a ter um outro sentido a partir daquela aparente derrota, porque não é uma derrota. Então parece que você perdeu. Perdeu porque perdeu uma namorada, perdeu porque perdeu um concurso público, perdeu porque não passou na faculdade, perdeu porque queria fazer uma viagem, você perdeu. E de repente, assim, diante daquele momento de derrota, perdeu porque uma pessoa que você amava muito morreu e você lutou muito para salvar a vida dela e não salvou, então parece uma derrota. Mas diante daquela aparente derrota, quando você começa a se sentir mais humano, mais frágil, quando você chora e percebe que você chora porque você tem sentimentos, né? Chorar faz muito bem. E às vezes a gente acha que é uma derrota mostrar o sentimento porque eu estou sendo fraco, estou sendo um perdedor, e é o contrário. E é tão interessante que as pessoas, elas só vão amadurecendo nessas derrotas.
derrotas e vitórias políticas. Às vezes você pega um candidato que ganha uma eleição, porque faz uma campanha bonita, alguma coisa assim, mas uma coisa é uma campanha bonita, outra coisa é administrar uma cidade, um estado, e às vezes aquele que foi derrotado, a população começa a olhar para ele e fala assim, meu Deus, esse é um vitorioso, porque ele não utilizou nenhum subterfúgio para ganhar. A história do Mandela, né, um homem que fica preso 27 anos e sai da prisão para amar e não para odiar. Isso é vitória, né? Você imaginou ele ter todo aquele poder de fazer o que quisesse, né? O presidente da República. Ele poderia muito bem estabelecer um regime que fizesse justiça a todos os negros, né? Do ponto de vista dos brancos, do ponto de vista que é mais fácil analisar, né? Você ver o poder por essa ótica, né? De sobrepor, de colocar, de fazer valer o que é o interesse daquela classe. E aí quando você descobre que ele percebe que o poder passa por outros caminhos, né? Há uma cena lindíssima, Gabriel, naquele filme A Lista de Schindler, quando o Schindler entra dentro do escritório daquele, sei lá, se era um general, aquele alemão, homem, aquele extremamente perverso, né? E que ele trata mal aquele funcionário que está lá dentro, e de alguma maneira ameaça de morte, né? E dá um tiro na frente do Schindler, né? E mata aquele judeu lá na frente dele, e falou assim, isso é para mostrar que eu tenho poder. Aí o Schindler olha para ele assim, mas não matar também é demonstrar poder. Isso é muito interessante, né? E às vezes nós identificamos somente o aspecto mais lustroso do poder, né? Quando é que a gente ganha, quando é que a gente perde? Depende da maneira como nós vamos interpretando. E, aliás, cada vez mais estou convencido de que desenvolver essa sensibilidade no humano é importante, né? A capacidade de ver a vida com um pouco mais de amplitude. Às vezes a nossa visão é muito reduzida, Gabriel. Muitos sofrimentos, né, são nutridos por causa da falta de amplitude na compreensão das coisas, né? Outro dia encontrei uma mulher que estava sofrendo amargamente com um problema na casa dela, um problema em família, e o problema era pequeno. Não era uma coisa desastrosa, né? Era uma coisa muito simples, sabe o que era? A filha estava casada com um evangélico. E ela estava preocupada, e na verdade ela ia se casar com um evangélico, não tinha se casado ainda. E qual era a preocupação dessa mulher? Onde ia ser a cerimônia e onde seriam batizados os filhos, os netos. Aí já viram traumas. Não, ela criou um inferno. Ela criou um inferno na vida do filho e estava criando um inferno na vida dela. Porque ela estava dimensionando um problema de uma maneira, amplificando de maneira desonesta um problema. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, problema é câncer. Problema é um filho preso, é um filho drogado. Agora, um filho que vai casar com uma menina evangélica e saber onde é que vai acontecer esse casamento e como serão batizados esses filhos, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei para ela, né? A menina é do bem? Aí ela disse, né? Deu aquele silêncio e falou assim, a menina é maravilhosa, cheia de valores. Filho, pelo amor de Deus, para com isso. Você não tem um problema para administrar, né? Começa a identificar, e olha que é uma pessoa instruída, é uma pessoa capacitadíssima essa mulher. Uma mulher muito inteligente. Mas naquele momento, ela reduziu toda a sua inteligência a uma emoção boba, não foi capaz de racionalizar a emoção que estava tendo e estava sofrendo de maneira desonesta, criando mal-estar para ela, criando mal-estar com a futura nora, criando mal-estar com o filho, por causa de um problema que não existia na verdade. Pequena questão que poderia ter sido administrada sem tantos conflitos, mas é aí que está a questão, porque na verdade, se a gente não administra bem esta pequena questão, isso pode verdadeiramente virar um problema para o resto da vida. Quando ela pode criar uma inimizade entre ela e a nora por causa de uma questão religiosa. Sabe, padre, esses dias também uma mulher, no programa de rádio, na Canção Nova, mandou lá um e-mail dizendo que ela estava muito desconfiada do marido dela, porque ela tinha percebido assim que ele estava muito feliz, estava muito eufórico, né? E aí uma vizinha dela achou que ele estava com uma amante, né? E ela conta no e-mail que ela começou a desconfiar, começou a reparar que ela nunca viu nada. E que ela resolveu perguntar. E que todo dia ela pergunta para o marido. Ela olha para o marido e fala, você tem amante ou você não tem amante? E ela fala assim, todos os dias eu brigo com meu marido.
E o meu marido agora diz que não me aguenta mais, né? Eu falei, claro que ele não te aguenta mais. Se você nunca viu ele com amante nenhuma, você resolveu cismar com isso, foi se consultar com uma vizinha que também não viu nada, mas que está desconfiada pela alegria dele de que ele tem uma amante, né? Então assim, você não tem problema, você criou um problema. E aí você cria um problema e esse problema ele fica muito, muito próximo da sua própria vida, destruindo a sua vida. E as pessoas, elas vão criando coisas onde não há. Nessas horas, quando o senhor diz da pessoa que tem câncer, da pessoa que tem uma doença maior, é que a gente fala da beleza de um trabalho voluntário, né? Quando você, diante do problema do outro, você fala, meu Deus, mas meu problema é tão pequeno, né? Esses dias eu entrevistei no Papo Aberto lá o presidente da ACD, que aliás é seu admirador, né? Um homem fantástico, fabuloso. Fantástico, né? E aí a gente foi mostrando algumas cenas, aquela criancinha sem braços, sem pernas, mas numa alegria, jogando capoeira, nadando, a mãe numa felicidade, o outro menino com uma série de problemas, um riso deslumbrante. Aí você olha e fala, meu Deus, esse menino não tem braço, esse menino não tem perna, ele está vivendo, essa mãe está vivendo com ele, eu tenho tudo, e estou reclamando da vida o tempo todo, e estou arrumando uma amante para o meu marido, né? E estou arrumando não sei o quê, e estou arrumando um problema com meu filho que vai casar com uma moça maravilhosa, mas que é evangélica, e estou arrumando um problema porque a costureira fez o vestido, e o vestido que a costureira fez, eu falei que a prega tinha que ser de uma cor, de um tom de não sei o quê, e acabou o mundo por causa da prega que a outra fez, né? É aquela velha história, né? O menino é feliz porque ele não presta atenção no braço que não tem. Ele presta atenção no que ele tem e no que ele consegue fazer com o que tem, né? Às vezes, minha gente, o que acontece na nossa vida é isso. A gênese de muitas infelicidades está justamente no fato de nós prestarmos atenção naquilo que a gente não tem. Outro dia eu estava dizendo aqui, Gabriel, não sei se foi semana passada, retrasada, estava dizendo que o grande problema do ciumento é que ele não presta atenção no que tem. Ele está sempre de olho naquilo que é do outro. E porque não administra o que tem, ele acaba se transformando numa pessoa infeliz, ele gera problemas, ele gera problema para ele gera problema para quem está do lado. E é engraçado que essa mística, isso é uma mística, de você eleger o que é bom todos os dias. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque parece que o nosso contexto é de muita possibilidade. Então a gente vive aquela ansiedade de querer ter tudo, né? E às vezes a gente não sabe fazer a triagem do que nesse contexto onde a gente pode tudo, o que verdadeiramente vale a pena querer, né? Quando a gente coloca a nossa intenção em alcançar muitas coisas, a gente acaba não alcançando nada. Porque posso até estar rodeado de um monte de conquistas, mas qual delas verdadeiramente me realizou? Qual delas verdadeiramente me fez feliz, né? O que neste contexto de tantas possibilidades verdadeiramente pode me realizar? Porque eu acho que é aí que a gente vai descobrir verdadeiramente o que vale a pena na vida, né? Tem uma coisa que a gente falou no Cartas 1, que também fala de certa forma no Cartas 2, que você fala sempre, que é essa questão do ordinário e do extraordinário, né? O extraordinário, ele acontece extraordinariamente, de vez em quando. Então, assim, olha, extraordinariamente a gente vai viajar e vai conhecer uma cidade com praia. Extraordinariamente você vai comprar uma coisa nova. Então você vai ter prazer naquele carro novo que você comprou, mas é extraordinário. Você não compra um carro todo dia, você não viaja em férias todos os dias, você não, enfim, faz uma festa todos os dias. Se a nossa felicidade estiver no extraordinário, a nossa vida é um problema. Ela tem que estar no ordinário. No dia a dia, é sentar para tomar um café da manhã, né? Fala, que delícia, olha que pão gostoso, né? Aí um dia você inova no pão e o pão vem, sei lá, quentinho, você passa uma manteiga, aí você sente aquele cheiro, é isso, né? Você primeiro sente o cheiro, depois você, uma coisa tão simples, pequena. Mas... Eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes.
Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender
que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete. Né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Bem, Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco
de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje
neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar, mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade de Uniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra
pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar. Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida que abriu seus olhos para que você percebesse, e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão, é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir dessa lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela jaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu, como criança, rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por esse modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo.
Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. Esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente. É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade você ser melhor que ele. Não, não. É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero o mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra. Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não. Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha, lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado. Que quando eu olho para o pecado do outro, eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente. Porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas, ele não tinha medo. Ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser nas pequenas medidas também como ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado, porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé.